Hoje, voltamos para o passado para entender o presente. Pense no motor a vapor. Não só a máquina, mas o que ela representou. Falaremos sobre a Revolução Industrial. Não apenas a história da máquina a vapor ou do tear mecânico, mas o nascimento da nossa era da máquina, onde a tecnologia se tornou o motor, mas também a alavanca de um novo tipo de poder e dominação. A promessa era o progresso, mas como veremos, a própria estrutura da tecnologia que surgiu no século XVIII e XIX carregava o design das sementes da desigualdade social e do controle ideológico. Para essa análise crítica, traremos três gigantes: o historiador Eric Hobsbawm, o teórico da tecnologia que já falamos em um vídeo anterior, o Langdon Winner, e o filósofo crítico Herbert Marcuse. A Revolução Industrial não foi meramente uma aceleração do crescimento econômico, mas uma aceleração da transformação econômica e social. O início foi tão profundo na vida humana quanto a invenção da agricultura, da metalurgia e do surgimento das cidades no Neolítico. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, tornando-a a primeira e mais duradoura potência industrial. O caso britânico encerra um enorme interesse para o progresso humano, desde o troglodita até os astronautas. Segundo Hobsbawm, foi muito mais do que uma revolução tecnológica, foi uma revolução social. O que isso significa? Bem, significa que a mudança mais profunda não estava no ferro ou no carvão, mas na vida das pessoas e nas regras de poder. O autor escreve que antes das fábricas houve a expulsão, o movimento dos cerceamentos, enclosures, que transformou terras comunais em propriedade privada. Foi o Estado dizendo: essa terra não é mais de todos, é de um dono. Isso empurrou vastas massas de camponeses para as cidades, onde não tinham nada além da sua força para vender. Eles tornaram o proletariado urbano, a mão de obra barata abundante, que era o verdadeiro combustível do novo sistema. As pré-condições para a industrialização já existiam. Os problemas tecnológicos do começo eram simples, exigindo mais experiência e prática e iniciativa do que cientistas. O foco estava na produção em massa. O sistema fabril não apenas produzia bens, ele, nas palavras de Hobsbawm, produzia tanto e tão barato que na prática criava a necessidade das pessoas comprarem, gerando o seu próprio mercado. Isso gerou uma acumulação de dinheiro nas mãos dos ricos que excedia a possibilidade de gasto, impulsionando ainda mais o investimento. Em suma, o capitalismo industrial nasceu da exploração da terra e da vida do trabalhador. O progresso técnico na sociedade industrial cria um sistema onipresente, no qual cultura, política e economia se misturam. Segundo Marcuse, a racionalidade tecnológica, ou seja, a busca obsessiva por eficiência a todo custo, se tornou a racionalidade política, ou seja, a regra que governa a sociedade. A tecnologia não é neutra, mas um sistema de dominação sutil. O aparato produtivo tende a se tornar totalitário, determinando não apenas as oscilações e habilidades, mas também as nossas necessidades e os nossos desejos. A transformação do trabalho e do proletário, a mecanização, embora mantendo a exploração, transformou a condição do explorado. O esforço físico deu lugar a aptidões técnicas e mentais, exigindo mais o lógico e o técnico de manutenção do que o trabalhador braçal. A servidão passa a ser técnica, o trabalhador passa a ser incorporado à comunidade tecnológica da população administrada, segundo Marcuse. A servidão não é mais determinada apenas pela dureza, mas pela redução do ser humano à condição da ferramenta. O indivíduo se identifica com o sistema que o oprime, encontrando a sua alma em suas mercadorias. Por exemplo, o carro, o som, o celular. A alienação se tornou inteiramente objetiva.
Você se sente bem na sua prisão de consumo. Essa contenção da transformação social é mais singular realização da sociedade industrial. No primeiro vídeo do canal sobre os algoritmos, trouxemos a obra do Langdon Winner. Nessa obra, o autor indicava que os artefatos têm política e também possuem valores. Pense na fábrica, na Revolução Industrial. Winner nos lembra que a própria organização da fábrica, com as suas linhas de produção, a disciplina rigorosa e o controle centralizado de energia e tempo era um projeto político. A máquina automatizada era por si só mais despótica do que qualquer chefe individual. O design que buscava a máxima eficiência capitalista era o mesmo que impunha a dominação sobre o trabalhador. As tecnologias de grande escala centralizadas, como as usinas a carvão e o sistema ferroviário da época, tendiam a ser autoritárias e a concentrar poder, enquanto outras tecnologias, que não prevaleceram, poderiam ter sido mais democráticas. Para Winner, o problema não era a máquina em si, mas as escolhas de poder, sejam políticas ou sociais, que foram concretizadas na forma como essa máquina foi usada. A Revolução Industrial não ficou restrita à Grã-Bretanha. Hobsbawm aponta que, ao mesmo tempo em que consolidava o capitalismo industrial, ela impulsionava o imperialismo e a expansão para o resto do mundo, garantindo mercados, matérias-primas e aprofundamento das assimetrias globais. A crítica dos três teóricos que se unem aqui, Hobsbawm nos deu a base histórica da exploração e da nova sociedade de classes. Langdon Winner nos apoiou para pensar que as máquinas e fábricas eram a materialização física dessa estrutura de dominação. Marcuse nos alertou que, no avanço desse sistema, a própria tecnologia se tornaria armadilha ideológica. A era da máquina não terminou. Está em outro movimento, com a era digital e da inteligência artificial. Os mesmos princípios da racionalidade técnica, controle centralizado e criação do proletariado, agora dos dados, estão em ação. Nossa tarefa, inspirados por esses teóricos, é desmascarar a falsa neutralidade da tecnologia e perguntar que tipo de política está sendo construída no próximo artefato que aceitaremos em nossas vidas. Só assim poderemos garantir que o avanço tecnológico sirva à liberdade e à justiça, não apenas às formas de dominação. A lógica que moveu as fábricas do século XIX é a mesma que move as indústrias e o trabalho hoje. A indústria digital e o trabalho por plataformas são apenas a versão 2.0 do despotismo fabril. Se antes o operário era controlado pelo ritmo da máquina a vapor, hoje o entregador é controlado pelo algoritmo de eficiência no seu celular. Se antes a fábrica centralizada de algodão concentrava o poder do capital, hoje as plataformas digitais centralizam a produção de dados e o controle sobre o trabalhador. A Revolução Industrial não foi um evento do passado, mas um manual de instruções para o controle tecnosocial que vivemos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem ainda não conhecia as informações sobre a Revolução Industrial e o impacto no agora.